Oi, tudo bem? Então, essa semana falamos sobre traumas. Falei com algumas pessoas, né? E é um assunto muito forte que muitas vezes evitamos. Porém, lendo a Bíblia, aprende-se que é possível superar lembranças ruins, acontecimentos indesejados com a ajuda do Senhor. Então eu vou deixar essa mensagem para nós refletirmos e tenho certeza que será uma mensagem de muita cura. Para falar sobre esse assunto, vamos voltar à história de Davi, que está escrito nos livros de Samuel. Como você deve se lembrar, Davi foi ungido rei de Israel no lugar de Saul. Porém, até que ele pudesse ocupar o trono, demorou um pouco. Enquanto isso, Deus foi preparando o jovem pastor para a missão que ele iria desempenhar. Ao longo dos anos, Davi conviveu com a família real da época e se tornou muito amigo do filho de Saul, Jonatas. Um dia, os dois prometeram que se algo acontecesse a um deles, o outro deveria tomar conta da família do amigo. Foi um compromisso que eles fizeram um com o outro e chegou o momento em que Davi precisou honrar o acordo. Jonatas morreu durante uma batalha e apenas um filho sobreviveu. O menino se chamava Mefibosete e em um acidente acabou ficando aleijado. Na realidade, a babá dele tentou salvar o garoto enquanto todos os parentes de Saul estavam sendo assassinados. Na correria, o menino, filho de Jonatas, levou um tombo que marcou a vida dele para sempre. Ele tinha apenas 5 anos de idade quando ficou manco. Lá em 2 Samuel 4,4 fala isso, a história dele. A palavra trauma tem um significado curioso e em grego significa ferida. E se formos analisar o lado psicológico, ela pode ser interpretada como uma ferida forte o suficiente para mudar o rumo da vida de uma pessoa. E foi justamente o que aconteceu com aquela criança, que cresceu marcada. Como aleijado, Mefibosete não podia trabalhar. Ele já não tinha direito à herança do pai ou do avô, porque eles foram mortos na guerra, e ele era um foragido refugiado. Ferido, humilhado, traumatizado pelo passado, Mefibosete cresceu pagando diariamente um preço que não era dele. E tem um detalhe, o nome Mefibosete significava indigno. Com uma sentença como essa, não havia muito o que esse rapaz poderia querer da vida. Mesmo sendo um príncipe, sendo de uma linhagem real. Assim os anos se passaram. Davi foi coroado, tomou posse dos bens de Saul, do título e se tornou o famoso rei. Dessa forma, chegamos ao texto de 2 Samuel, do 1 ao 9, que está descrito abaixo. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão,
tudo que pertencia a Saul e a sua família. Davi já era rei quando se lembrou que tinha feito uma promessa e ele a cumpriu. Ele foi atrás daquele homem traumatizado, marginalizado, que era o que podemos chamar de colecionador de trauma. Mefibosete tinha um trauma físico que o lembrava todos os dias de quem ele foi e o que ele era. E tinha um trauma familiar, pois todos os seus parentes foram mortos e ele era descendente de um rei que tinha falhado e foi criado por pessoas com quem não tinha nenhum laço de sangue. Ele tinha um trauma emocional por ter perdido o direito a tudo que pertencia de uma hora para outra. Tinha um trauma social por ser deficiente físico em uma sociedade que não aceitava isso. Tinha um trauma espiritual e provavelmente devia se sentir abandonado pelo Deus que o pai e o avô serviram. E aquele nome não ajudava em nada, apenas reforçava a condição de homem aleijado, indigno, em que ele vivia. Assim como Mefibosete, também carregamos alguns traumas, situações que nos levam a nos sentir indignos, e dessa forma nos esquecemos da nossa identidade e ficamos paralisados. Os traumas gritam que não podemos avançar, que não merecemos nada, que somos vítimas das circunstâncias. Durante anos essa foi a situação de Mefibosete, até que o encontro com o rei mudou toda a história. Quando Davi chamou o filho do amigo à sua presença, ele resgatou a dignidade de Mefibosete. Da mesma forma, aquele homem ferido não agiu com arrogância, mas foi humilde para reconhecer sua condição, seus traumas e sua posição. Ele foi obediente àquele rei, a quem poderia odiar. Afinal, foi por causa da ascensão de Davi que Mefibosete perdeu tudo o que tinha. Porém, o texto acima nos mostra que, ao invés de ódio, ele aceitou a sua condição e por isso foi chamado a se assentar à mesa do rei. Ele teve a dignidade restituída. Aprendemos com Mefibosete que é possível vencer os traumas do passado e recomeçar. Com ele, vemos também como um nome pode causar danos e aumentar a sentença de fracasso de uma pessoa. Será que já fizemos isso com alguém? Como mães, ao chamar os nossos filhos, estamos de alguma forma reforçando suas deficiências ou promovendo as qualidades? Não importa como você agiu até hoje, não importa como seu coração está até hoje, não importa quais feridas você carrega ao longo dos anos. O encontro com o rei pode mudar tudo isso. Assim como Mefibosete foi restaurado quando ele se achegou diante do rei, podemos nos aproximar de Deus, reconhecendo os nossos traumas, exibindo para ele as nossas deficiências e assumindo que precisamos da intervenção do Senhor para mudar as nossas vidas. Mefibosete nos ensina que não interessa quanto tempo você viveu marginalizada pela sociedade, se sentindo mal por tudo que já viveu e pelo que fizeram com você. Deus tem o poder de fazer tudo novo, de apagar os traumas e nos levar a uma nova vida. Faça como Mefibosete, se achegue à presença do rei e permita que esta presença, reconstrua a sua história. Amém? Essa é uma mensagem de fé para você entender que traumas são feitos para serem superados. Nós devemos todos os dias lembrar, que nós passamos por traumas, passamos por situações difíceis, sim, mas é possível sair desse trauma. Então eu deixo essa palavra, essa mensagem de amor, de compaixão e digo que se você precisar de ajuda, pode contar comigo. E é isso. Tchau, tchau.